Olá, bom dia investidor, bem-vindo à nossa live 8h18 da manhã, que acontece toda terça e quinta-feira, e é um bate-papo entre investidores onde eu trago para vocês um olhar, treino, ajudo os investidores a ter um olhar para encontrar oportunidades dentro do mercado imobiliário. Bom, meu nome é Georgia Vilas Boas, eu sou corretora de imóveis, para quem não me conhece, quem está entrando agora. Sou corretora de imóveis aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul e eu sou especialista em imóveis de alto padrão e também em investimentos, tá bom? O que essas lives sempre trazem para os investidores, né? Eu sei que todo mundo às vezes pergunta, Jorge vai trazer oportunidades, vai trazer alguns negócios. Não, eu vou trazer realmente informações e questionamentos e objeções que muitas vezes se levantam e dentro dos investidores, junto aos investidores, com os meus clientes, que auxiliam muito nessa tomada de decisão quando se encontra uma oportunidade de negócio, tá bom? Bom, e no tema de hoje é um tema bem polêmico, que eu coloquei ontem, e eu já vi que algumas pessoas ali curtiram. A gente vai falar como lucrar, como enxergar oportunidades em meio a uma instabilidade política, Bom, antes que você pense que essa live vai ser sobre política, eu já aviso que não vai ser. Eu não vim aqui falar sobre partido, eu não vim falar sobre o que você pode ganhar com um, o que você pode ganhar com outro, não. Nosso objetivo aqui é trazer um olhar sobre as oportunidades que esse cenário pode estar trazendo para o investidor que é mais antenado, para que está mais atento, para o investidor que está buscando aí oportunidades. Como diz a frase até que eu coloquei ontem no meu Instagram, quando todo mundo está com medo, é aí que você tem que ser mais agressivo. E quando todo mundo está eufórico, é aí que você tem que ser mais cauteloso, Então a gente se encontra num cenário que todas as pessoas estão com medo, A gente tem aí uma competição, eleitoral, em que a gente tem dois candidatos extremamente opostos, com opiniões opostas, com ideologias opostas, e isso gera um certo desconforto, um receio, tanto por parte dos investidores, como por parte de nós corretores, de toda, toda a população, todos os brasileiros, Porque a gente não sabe como que vai se desenrolar isso e a gente tem muito claro que se tanto quanto um quanto o outro ganhar, algumas políticas, algumas atitudes vão ser bem diferentes tanto para um quanto para o outro. Mas a gente já viu aí no cenário, estudando e olhando um pouquinho para trás, que tanto um quanto o outro não interferiram tanto no mercado imobiliário. A gente viu aí um crescimento, seja em programas de assistenciais, mais populares, como no alto padrão. Então, hoje, na construção, a gente tem mais receio até com o aumento dos materiais do que com a política, com o cenário político. Claro que isso muito influencia, A gente teve aí alta de juros, a gente teve um aumento nesses últimos 2 anos muito grande de materiais de construção, Inclusive saiu uma matéria 2 dias atrás que deu uma recuada, pelo segundo mês consecutivo, recua o valor dos materiais de construção. Então isso a gente já vê aí um reflexo, da baixa da gasolina. Então todas essas questões aí influenciam no nosso mercado. E a gente estar atento a essas informações nos ajuda a tomar uma melhor decisão na hora de escolher um imóvel. Bom, mas como eu disse, a gente não veio aqui para falar de política, a gente veio para falar de oportunidades e por que esse cenário, esse momento em que o Brasil se encontra, que está escolhendo o seu presidente, pode ser um momento de oportunidades para você, investidor, que investe em imóveis, tá? Então, esse é o olhar, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Porque o investidor, ele tem um olhar diferenciado da maioria das pessoas. Ele enxerga aonde ninguém vê. Ele enxerga oportunidades aonde as pessoas não estão vendo. Por isso que quando, se alguém aqui sabe como é que funciona a Bolsa de Valores, você pode ganhar tanto na alta
quanto na queda, né? Você pode se posicionar lá na Bolsa de Valores tanto na alta quanto na queda, você pode ganhar das duas maneiras. E para que você venha, né, criar esse cenário de lucro e de ganhos, de oportunidades, você tem que ter um olhar muito crítico, né? E não se deixar levar por modismos, por momento, por situações, né? Não se deixar levar pelo medo. Você tem que ter racionalidade para olhar o cenário e ver aonde você pode encontrar uma boa oportunidade de investimentos, tá bom? Seja bem-vindo, todos que estão entrando, deixa eu acenar aqui. Compartilha essa live com um amigo que investe em imóveis, que aspira a investir em imóveis, que quer saber mais sobre o mercado imobiliário, que deseja entender de uma maneira prática, ter uma metodologia para investir, porque a gente sabe que o mercado de imóveis ele é um dos mercados mais sólidos para investir, né? O mercado imobiliário já fez milionários, né? A gente sabe aí que todos os empresários, artistas investem em imóveis. E por que eles fazem isso? Porque aqui é um mercado sólido, onde você consegue construir um patrimônio, né? Onde você consegue gerar riqueza e conquistar aí a sua independência financeira. Tá bom? Então vamos continuar aqui. A nossa live, para quem está entrando agora, é sobre como encontrar oportunidades diante da instabilidade política, né? A gente está numa instabilidade política porque a gente está num ano eleitoral, a gente está aí vésperas a escolher quem vai ser o nosso presidente, e independente de qual for a sua escolha e o que for acontecer, você como investidor, você tem que estar atento às oportunidades, né? Momentos de recuar e momentos de avançar. Não esquecendo que o mercado imobiliário ele é feito de ciclos. Nós temos ciclos de alta e ciclos de baixa, né? Ciclos de baixa é quando existe uma baixa procura no mercado por imóveis. Qual é a consequência quando você tem uma baixa procura? Se diminui os valores. Quando estamos num ciclo de alta, existe uma alta procura por imóveis. O que acontece com o valor dos imóveis? Aumentam os valores, porque tem uma maior procura. Então, é nesse ciclo de baixa e de alta que você, investidor, tem que encontrar a melhor oportunidade para comprar ou para vender. Porque você tem que comprar bem para vender bem, certo? Então, você compra nos ciclos de baixa e vende nos ciclos de alta, onde todo mundo está procurando. E aí, se você tem um valor competitivo no ciclo de alta, você tem um diferencial. E como que você consegue esse valor que é mais competitivo no ciclo de alta? Porque você comprou muito bem no ciclo de baixa, porque você soube identificar um ciclo de baixa, porque você não teve medo quando todos estavam com medo, quando você viu uma oportunidade, quando você soube negociar, quando você teve uma informação tanto microeconômica como macroeconômica do que está acontecendo, tá bom? Eu sei que eu tenho um olhar um pouco mais otimista, mas o meu objetivo aqui é trazer para você, não dizer que é o momento certo de comprar com euforia, não, com cautela, você tem que observar todos os detalhes, mas ver que sim, existe uma oportunidade. Então vamos lá, vamos começar. A primeira oportunidade que você encontra num cenário de instabilidade política é justamente que existe um medo, né? Existe uma retração do mercado, todo mundo segura, ninguém compra, todo mundo está observando, está vendo o que vai acontecer. E aí, como você sabe, todos nós precisamos comprar e vender, a economia ela tem que acontecer, ela tem que girar, mas como existe essa retração, né, esse medo, você pode encontrar ótimas oportunidades para comprar e futuramente, num ciclo de alta, vender, que era justamente o que eu estava falando. Então, uma das primeiras oportunidades, investidor, é você estar atento ao mercado e procurar melhores negociações, né? Você pode estar aí junto às construtoras, junto ao seu corretor de confiança, perguntando para ele se existe alguma oportunidade, né? Onde todos estão com medo, você tem que ser mais agressivo, certo? Quando todo mundo está com pânico, quando todo mundo está desesperado, é aí que você tem que ser agressivo numa proposta e aí conseguir valores que lá na frente vão te dar um retorno, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que observar nesse cenário são as oportunidades, ser agressivo nas negociações, conseguir preço, por quê? Porque a demanda está reprimida, a demanda não está querendo investir, não está querendo gastar, as pessoas não estão querendo comprar. Se você observar também, a taxa de juros,
aumentou, né, a taxa Selic. Então, consequentemente, o financiamento está muito mais difícil, né? Os juros estão mais altos. E aí vem uma outra oportunidade para você, investidor que investe em imóveis. Quando as taxas de juros estão altas e os financiamentos estão mais parados, né, não está acontecendo tanto financiamento, aumenta a quantidade de pessoas que procuram por aluguel. E o aluguel é o fluxo de caixa do investidor de imóveis. Com o aluguel, você pode trazer um fluxo de caixa, você tem a valorização do seu imóvel e, consequentemente, ele está lhe dando ali 0,5% ao ano de retorno com aluguéis. Então, você tem 2 ganhos ao mesmo tempo, né? Então, se os programas aí de financiamentos estão mais difíceis, né, é bem provável que os aluguéis aumentem. Então, você que investe em imóveis tem aí uma outra oportunidade para você estar atento com a questão do fluxo de caixa, né, e tá aí gerando para você uma renda passiva através de aluguéis, tá bom? Bom, uma outra questão também, né, nós já falamos primeiro aqui sobre você aproveitar, né, que existe um medo e as pessoas não estão comprando, então você consegue negociar melhores valores, né, porque você está disposto a comprar, então você consegue valores melhores nas negociações. Uma segunda oportunidade é com os aluguéis, né? A gente tem uma taxa alta da Selic, uma taxa alta nos financiamentos, consequentemente diminui, né, a procura por compra de imóveis e aumenta a possibilidade de aluguéis. Então, o aluguel, ele é um fluxo de caixa que, ao mesmo tempo que seu imóvel está valorizando, você também está fazendo esse fluxo de caixa com o seu imóvel. E uma terceira oportunidade é que nesse período de instabilidade política, as ações, né, o mercado financeiro, ele fica muito instável. E essa é a diferença entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário. Eu posso dizer porque eu já trabalhei no mercado financeiro, eu já trabalhei com gráficos, né, comprando e vendendo ações. E a gente sabe que esse mercado, ele é muito instável, ele tem uma instabilidade diária, né, ele tem uma volatilidade diária. Então, o pregão abre, né, pela manhã num valor e termina no final do dia no outro. Então, você tem que estar muito ligado no que está acontecendo diariamente, toda hora, com as ações para poder tomar uma atitude aí de compra e de venda. Nos imóveis, isso já é diferente. Ele já tem uma volatilidade mais tranquila, né, mais segura, não é uma volatilidade diária. Então, ele tem esse ganho de preço, né, ele tem todo esse ciclo de alta e de baixa num período mais longo, né, a longo prazo. Isso ajuda você, investidor, a tomar decisões mais acertadas, porque você tem calma, né? Você consegue analisar o mercado de uma maneira ampla, de uma maneira macro. Você não fica simplesmente ali atento a um gráfico, né, que sobe e desce ali acompanhando o comportamento de compra e venda dos acionistas. Você consegue ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo e com isso tomar uma decisão se é o momento certo de comprar ou se é o momento certo de vender. Eu optei pelo mercado imobiliário como um meio de investimento justamente por causa dessa segurança, dessa estabilidade, né? Você sabe que quando você toma uma decisão precipitada, você tem grandes chances de errar. Com o mercado imobiliário, você não precisa ser assim, você pode ser mais cauteloso, você deve ser, né? Obrigatoriamente você deve ser cauteloso. Em tudo que você for comprar, for adquirir, você tem que pensar em todas as variáveis e você tem tempo para isso, né? Você tem tempo para se informar do mercado, você tem profissionais que estão disponíveis aí para te ajudar, para te auxiliar nessa escolha, para te mostrar como que está o cenário, para te mostrar como se comporta, né, os agentes aí que compõem o cenário, que são os imóveis, os construtores, as obras, os lotes, tudo que está acontecendo, né, os proprietários, a economia, o local, né? Aqui mesmo nós estamos numa região que existe muitos investidores, né? É uma região da praia do Rio Grande do Sul que recebe aqui o pessoal de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, de toda a região da Serra também. Então vem muito investimento aqui para nossa cidade. É uma cidade que está crescendo, uma cidade litorânea que está aí com grandes empreendimentos acontecendo, hospital vindo para cá, faculdades. Então a economia ela está muito aquecida aqui, justamente porque os investidores eles trazem parte dos seus investimentos para cá,
para a praia. Então aqui é muito movimentado. Por isso que eu tenho um contato maior com os investidores e pude nesse último ano aí fazer 14 milhões em vendas, né? Auxiliando esses investidores a escalar o seu patrimônio, a adquirir riqueza, né, com imóveis aqui na praia, seja para comprar, para vender em obra, para alugar, para fluxo de caixa, tá bom? Então são várias variáveis, né? Tanto em obra também tem vários investidores que investem em obra, e uma das nossas lives vai ser também sobre, aproveitando a deixa, a gente vai falar sobre o investidor como profissão, né? Como que você, dentro da sua profissão, pode ser um investidor de imóveis e trazer com o seu conhecimento aí lucratividade dentro desse mercado. Bom, então a gente falou, né, sobre você encontrar ótimas oportunidades num período de recessão, né, num período em que as pessoas estão com o pé no freio, não estão querendo investir em imóveis, e aí consequentemente a gente precisa vender e comprar. Dentro dessa compra e venda, você, né, investidor, pode encontrar ótimas oportunidades de negociação, né? Você pode aí conseguir preços melhores, né, melhores negociações, menores taxas de juros. Então você tem um cenário aí com mais flexibilidade para negociação, diferente de quando você está num cenário muito eufórico, onde todas as pessoas estão comprando, onde existe uma grande demanda, onde todo mundo quer comprar. Consequentemente, o preço das coisas aumenta, a negociação fica mais inflexível, tá? Então, esse seria o primeira oportunidade que você tem dentro de um cenário, dentro de um período de instabilidade política. A segunda oportunidade é o fluxo de caixa através de aluguéis, né? Porque diminui aí o financiamento de imóveis, então diminui a compra de imóveis. Consequentemente aumenta os aluguéis, então você pode ganhar com esse fluxo de caixa. Lembrando que quando você tem imóveis, você ganha com a valorização do seu patrimônio e com aluguéis, tá? Um pouquinho diferente de investimentos de fundos imobiliários, né? Que aí depois é um outro momento nós vamos falar sobre isso. Também trouxe para vocês aqui sobre a volatilidade das ações, né, que se encontram nesse período de instabilidade política, e você não encontra isso nos imóveis, que você tem muito mais tempo, segurança, tranquilidade para tomar uma decisão, tanto de compra quanto de venda, e que é imprescindível para você, investidor de imóveis, ter cautela, né, ter segurança no que está fazendo, e essa segurança vem através da informação, não só macro, né, mas também microeconômica. Você também tem que saber como que está se comportando aí a sua região, qual a melhor região para investir. Então são vários fatores que estão ligados aí nessa situação, nesse momento, né, que você tem que estar atento. E a última, né, é o que eu comecei a falar e eu vou voltar a falar aqui de novo, né? O investidor, ele tem um olhar diferenciado, né? Ele não é levado pelo fluxo, né? O que todo mundo pensa não é o que o investidor pensa. Um bom investidor, um investidor que encontra boas oportunidades, ele tem um olhar de águia, né? Um olhar além do alcance. Ele vê o que os outros não estão vendo, ele vê oportunidades aonde os outros não estão enxergando. Os maiores ganhos, né? Seja no mercado imobiliário quanto no mercado de ações, é quando o investidor viu aquilo, né, conseguiu prever através da sua análise, das suas conexões, e isso vem com treino, né? Você pode treinar isso, analisando o mercado, se munindo de informações, gerando as suas conexões, né? E conseguiu prever uma boa oportunidade e comprou quando todo mundo não queria comprar ou quando ninguém viu essa oportunidade. Então, nós estamos nesse momento. Então, você que é investidor, que está aí com receio, com o pé no freio, não sabe se investe, se não investe, se compra, se não compra, né? Especificamente aqui no litoral norte, né? Na praia, a gente está chegando próximo ao verão, e aí você juntou aí, né? Fez aí o seu planejamento financeiro para estar adquirindo um imóvel aqui na praia e colocou o pé no freio. Por quê? Por causa da instabilidade política, né? Você achou que ia ganhar um lado e está se mostrando outra situação na política, e isso te gerou medo, receio. Então eu te digo assim, ó, se você é investidor e está buscando oportunidades de investimento, fique atento a esse período. Fique atento, existem ótimas oportunidades no mercado para você investir e ganhar na valorização pós-eleição. Fique atento, existe realmente um momento de medo, de instabilidade, mas o bom investidor
não tem medo disso. Quando todo mundo está com medo, ele fica agressivo. E quando todo mundo está eufórico, ele fica cauteloso. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, para você ficar atento às oportunidades. Elas podem estar passando aí na sua frente e você tá aí lá na frente tendo aí um lucro bem expressivo, como alguns dos meus clientes já tiveram. Como eu já falei na última live, eu tive clientes que em 2 meses dobraram o valor dos seus investimentos em imóveis, né? Compraram por um valor e venderam pelo dobro. E isso, às vezes, é uma das objeções para quem investe, né? Com relação ao cenário imobiliário, de liquidez, de ganhos, quanto que realmente é possível ganhar. Então aqui a gente vai estar sempre falando sobre essas oportunidades, trazendo para vocês um novo olhar, né, para o mercado imobiliário, um mercado que é tão sólido, que é tão antigo e que é tão pouco falado, né? As pessoas, elas gostam muito de ouvir sobre investimento de ações, aquilo que vai de repente fazer ela se tornar rica. Só que a riqueza, ela não vem, né, da noite para o dia, né? Ela vem com planejamento, com estratégia, com conhecimento, com informações, né, com atitude, com um olhar treinado para adquirir e atrair essa riqueza, né? Não é da noite para o dia. Então, por isso que eu venho batendo muito forte nessa tecla do mercado imobiliário como sendo um mercado onde você pode escalar riqueza, você pode avançar, você pode crescer muito se você tiver um bom planejamento, tá? Se você tiver uma boa orientação, se tiver também informações relevantes. E o meu objetivo é trazer aqui para vocês informações que venham ser valiosas para tomada de decisões aí, para adquirir o seu imóvel, o seu patrimônio, né? E conquistar riqueza, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estão aqui. Deixa eu acenar para vocês. Nós já estamos a 8h40 já. Estamos quase chegando no final da nossa live. Eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que essa informação que eu estou trazendo aqui seja de relevância, que possa te ajudar na tomada de decisões. Se você é um investidor que está aqui olhando essa live, se você é um aspirante a investidor, continua, né? Segue esse perfil, ativa ali as notificações, que a gente vai estar sempre trazendo informações muito importantes aí do cenário imobiliário, te ajudando aí nas melhores escolhas, tá bom? Muito obrigada, tenha um bom dia, um excelente resto de semana, com grandes oportunidades, com grandes conquistas. E é isso aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau.